Boa tarde, amigos. Vou ler umas escrituras aqui acerca de Jesus Cristo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e paciência de Deus, vós o mataste crucificando-os por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito deles diz Davi: diante de mim vi sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou além disto. Também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, essas escrituras aqui está falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E ele veio nessa terra por um propósito. Para um propósito de ser morto, crucificado, para redimir a alma do homem. Por isso ninguém poderia impedir que ele fosse crucificado, porque para isso mesmo foi que ele veio. Só que antes dele passar por essa crucificação, ele fez milagres, maravilhas, coisas que homem nenhum pode fazer, somente Deus pode fazer essas coisas. Curar pessoas enfermas, dar vida para o pecador, ressuscitar vidas que já tinham morrido. Isso são coisas que um homem natural não consegue fazer, só se Deus estiver naquele homem. Mas para isso ele precisou ser morto, ser ressuscitado ao terceiro dia, para que cumprisse essas escrituras. E o que nós estamos fazendo aqui nesta tarde? Falando desse evangelho que foi escrito por homens, que foi cheio desse Espírito Santo. E quando ele morreu e ressuscitou, ele falou: eu vou e volto e estarei em vós. E aquele que crê em mim, como diz a Escritura, terá vida eterna. Tem vida eterna. Então, quando ele veio novamente na terra, no dia de Pentecostes, ele encheu o povo desse Espírito. E esse povo que foi cheio do Espírito Santo, escreveu essas Escrituras, para que aquele que crê nela, ele não seja confundido, mas esclarecido por ele. E nós estamos aqui nesta manhã, nesta tarde, para falar para vocês que só há um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque ali estava o Pai, dentro dele. Mas nós ouvimos muito evangelho sendo pregado hoje, que tem três deuses, quando a Bíblia diz que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Mas qual que é esse um só batismo? O batismo que foi ensinado por Pedro em Atos 2,38. Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecado. Então é essa que é a maneira escriturística de você ser batizado. Mas hoje o ensinamento por aí é que você seja batizado nos títulos do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é nome, são títulos. Eu tenho título de pai. Quando que eu recebi esse título? Quando eu gerei um filho. Eu recebi esse título.
Mas o meu nome não é pai, o meu nome é Carlos. Eu sou filho do meu pai, mas isso não é meu nome, é um título que eu recebi quando meu pai me gerou. Eu sou seu filho. Agora, quando Mateus escreveu Mateus 28:19, ele mandou pôr o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é esse nome que essa escritura mostra? O nome do Pai é Senhor. O nome do Filho é Jesus. O nome do Espírito Santo é Cristo, que é ungido. Por isso, quando perguntaram a Pedro o que deveria fazer para ser salvo, ele disse: arrependemos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro tinha a revelação qual que era esse nome. E Mateus, que escreveu Mateus 28:19, estava do seu lado quando ele falou essas palavras. Não vemos repreensão de Mateus para Pedro. Por quê? Porque Pedro e Mateus tinham o mesmo Espírito Santo. Tinham o mesmo escritor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Por isso eles não contendem com as escrituras. O homem o que ela fez? Jamais vai conter as escrituras. Porque ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Se aquele Espírito Santo estiver em você, você nunca contestará uma escritura. Agora, se você está discutindo com as escrituras, é uma prova que você ainda não recebeu o Espírito Santo. Senão você não estaria contendendo com o que ele escreveu. De que maneira você chega a receber o Espírito Santo? Se rendendo a Deus, crendo em todas as escrituras que ele fala. Por isso, a única maneira de nós chegarmos a Deus é examinando as escrituras. É colocando aquilo em prática, dia a dia. Você pode dizer: ah, mas as escrituras é tão difícil de entender. É difícil quando você não está crendo nela. Quando você está querendo discutir com ela. Mas quando você lê as escrituras e fala: estou lendo a palavra de Deus, isso é Deus falando comigo, aquilo lá começa a ter vida na sua vida. Aquilo começa a formar, germinar uma fé no seu coração. E você fala: eu leio, parece que eu não aprendi nada. Não, continua lendo. E lá na frente, quando você precisar daquela escritura, Deus verifica aquilo na sua alma. Quantas vezes eu li as escrituras e parecia que eu não estava entendendo, e eu estava entendendo. Mas quando eu procurei igreja para ver se eu sabia melhor, aquilo vinha contra aquilo que Deus estava me dando. Porque o sistema religioso hoje está confuso. O povo perverteu muito doutrina de homens ao invés de doutrina das escrituras. A Bíblia diz que a mulher não deve ser uma pregadora. Hoje os púlpitos estão cheios de mulher. Por quê? Doutrina de homem. As escrituras falam: não permite que a mulher ensine nem use de autoridade nas igrejas. A Bíblia está cheia de dinheiro nas escrituras. A Bíblia fala: de graça recebeste, de graça dai. Por que estão cobrando? Doutrina de homem, colocaram nas igrejas. E por aí vai. Isso é uma das coisas. Mas são tantas coisas. E como é que você não vai ser enganado? Se você examinar as escrituras. O problema do homem é que eles não examinam. Eles acreditam em tudo, porque eles abrem a Bíblia e lê, mas depois interpreta como Deus. E nós não precisamos interpretar a escritura, ela já interpreta ela própria. Qual que é a interpretação dela? Uma virgem conceberá e dará a luz um filho. Quando aquela virgem deu a luz, o filho nasceu. Aqui é a interpretação. Quando que é a interpretação de Malaquias? A voz percussará. Quando João Batista nasceu e percussou a primeira vinda de Cristo, era o cumprimento das Escrituras. Ela era sendo interpretada. Quando que cumpriu?
A vinda de Jesus Cristo, que ele abriria os olhos do cego, curaria os enfermos, fazia maravilha, ressuscitaria os mortos. Pode ficar à vontade. Quando Jesus Cristo veio e começou a abrir os olhos do cego, era o cumprimento dessas escrituras. E quando que é o cumprimento da vinda de Jesus agora nesta era? A Bíblia diz em Malaquias: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando é que cumpre essas escrituras? Quando ele enviou Elias nesta era. Deus enviou Elias para restaurar todas as coisas nesta era. Em Apocalipse 10:7 a Bíblia fala: no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos profetas. Quando é que cumpriu essas escrituras? Nesta era. Deus enviando o seu Elias para restaurar. E ele enviou esse Elias e ele restaurou essa palavra. Hoje, crer em doutrinas erradas quem quer, mas quem não quer crer em doutrina errada, examine esta mensagem que nós pregamos. Nós vamos distribuir uns panfletos aí que tem os nossos programas de rádio, e vocês vão examinar a mensagem desse Elias do entardecer. O espírito de Elias, ele vem 5 vezes na terra. Ele veio em Elias, depois repousou em Eliseu 2ª vez, depois veio em João Batista 3ª, agora veio essa 4ª vez restaurar todas as coisas, depois ele virá novamente Elias e Moisés para os judeus. E por aqui eu encerro. Quem quiser conhecer, nós vamos dar o folheto para vocês examinarem. Amém.